Fala galerinha da Olimpíada, professor Leandro Morgado aqui com mais um vídeo no Capricho para você que está estudando para o OBMEP, né? E o que a gente está fazendo? Estudando o banco de questões, né? Ali a gente vai encontrar ideias e técnicas muito parecidas com as da prova, tá bom? Vídeo de hoje, galera, contagem. Vamos resolver uma questãozinha de contagem que chama Pintando Bolinhas na OBMEP. Tá? Vale muito a pena ficar ligado. Não esquecem, gente, deixa aquele like, deixa aquele comentário, né? Ajuda na divulgação, conto muito com vocês. Beleza, galera? Então, a partir de agora, banco de questões da OBMEP. Bom, queridos, vamos concentrar então na nossa questãozinha de hoje, né? Diretamente do banco de questões OBMEP 2020, Pintando Bolinhas. Olha só o que ele está dizendo aqui, ó. Na figura, cada uma das 5 letras, estão vendo? Aqui está a palavra OBMEP, né? Estilizado ali. Cada uma das 5 letras possui uma certa quantidade de círculos. Dispomos de 3 cores, tá, gente? Essa informação é muito importante. Então, eu tenho 3 cores, eu tenho azul, vermelho e laranja. E eu quero, de alguma maneira, né, segundo alguma regra, pintar os círculos, cada um de uma única cor. Tá bom? Basicamente tem 3 perguntas independentes entre si, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Letra A, letra B e letra C. A letra A eu quero saber de quantas maneiras eu posso pintar a letra O, os círculos da letra O, não necessariamente usando as 3 cores, né? Então estou livre, por exemplo, se eu quiser pintar tudo de azul eu posso. Na letra B, e aí complica um pouquinho, eu quero saber de quantas maneiras podemos pintar a letra E usando necessariamente as 3 cores, né? Então percebe que algumas possibilidades eu estou excluindo, né? Eu tenho que usar as 3 cores. E finalmente a letra C, de quantas maneiras podemos pintar a letra B, esse B maluco aqui, de forma que círculos ligados por um segmento devam ter cores diferentes. Então deixa eu propor o seguinte, gente, cada letra é independente da outra. Tá? Então, talvez nessa questão a gente possa assim, ó, começar pela letra A. Tá? Essa vai ser a primeira, eu acredito que vocês vão conseguir fazer sem muita dificuldade. Depois a gente pode passar para a letra C, tá? Que também é de boa. E a encrenca aqui, cara, é a letra B. Tá? A letra B que é o verdadeiro desafio que a gente vai fazer nesse vídeo por último. Tá bom? Então vamos começar pela letra A, depois a gente passa para a letra C e por último a gente encara a letra B. Bom, não quero de forma alguma estragar a diversão de vocês, né? Essas questões de contagem são muito legais, tá, gente? Então dá um tempinho, pausa o vídeo, tenta fazer na ordem que o tio falou e logo em seguida a gente confere uma por uma, passo a passo. Beleza, meus queridos? Vamos começar com a letra A, então. A letra A, ele quer saber de quantas maneiras podemos pintar os círculos da letra O, né? Vamos marcar aqui, ele está trabalhando só com a letra O, não necessariamente usando as 3 cores. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vou dar uma amplificada aqui na letra O, né? Colocar o O bem grandão, para a gente pensar o que a gente pode fazer. Bom, querido, uma coisa que tu não pode esquecer nunca em questão de contagem é do princípio multiplicativo. Né? O princípio multiplicativo é a principal ferramenta que a gente tem. Né? E basicamente o que ele fala mesmo? Que tu tem que olhar quantas opções tu tem para cada escolha, tá? Olha, analisa, pensa quantas opções tu tem para cada escolha, depois multiplica e acabou, vai ser feliz, tá? Então, princípio, inclusive, muito simples. E basicamente assim, né, gente? Nessa letra A, ele está falando que eu não preciso necessariamente usar as 3 cores. Se eu não preciso necessariamente usar as 3, eu estou livre. Eu posso pintar o círculo que eu quiser, da cor que eu quiser. Tá? Então vamos dar uma olhadinha no número de opções. Ó. Vamos imaginar, por exemplo, que eu comece pintando esse círculo aqui. Tá? Quantas opções eu tenho para ele, gente? Quantas cores possíveis? 3, né? 3 eu posso pintar de azul, de vermelho ou de laranja. Tá? E daí depois eu vou pensar nesse aqui. Tá? Bom, não tem restrição nenhuma, né, gente? Eu posso escolher a cor que eu quiser. Então, para cá, também a mesma coisa. Eu vou ter 3 opções e 3 opções. E daí o princípio multiplicativo da contagem garante que a única coisa que a gente tem que fazer é multiplicar o número de possibilidades. Tá? Então a resposta da letra A, como o tio falou, super simples. Eu vou fazer 3
vezes 3, vezes 3, vezes 3. Né? Multiplicação eu posso fazer na ordem que eu quiser, né, gente? Então, isso é 9 vezes 9, e 9 vezes 9 vai dar 81 possibilidades de pintar os círculos da letra O. Bom, galera, como a gente combinou, vamos pensar um pouquinho agora na letra C, tá? Pula a letra B, deixa para o final, porque a letra B é a mais complicadinha de todas. Tá? A letra C está dizendo o seguinte: de quantas maneiras diferentes podemos pintar a letra B? Né? Então, agora a gente vai trabalhar com a letra B, deixa eu até colocar aqui, gente, a letra B ampliada para a gente pensar, de forma que círculos ligados por um segmento devam ter cores diferentes. Tá? Esse tipo de restrição, gente, é bem comum de aparecer em prova, tá? Bem comum de aparecer na OBMEP. Basicamente, o que eu estou dizendo é o seguinte, ó, por exemplo, se eu pintei essa bolinha de azul, né? Essa aqui não pode ser azul, tá? Isso é proibido. Né? Por quê? Porque elas estão ligadas para um segmento. Se elas estão ligadas para um segmento, eu tenho que ter obrigatoriamente cores diferentes. Tá bom? Então, a gente tem que pensar como é que a gente vai ver o número de possibilidades com essa restrição. Mas assim, né, gente, conhecendo bem o princípio multiplicativo, essa pergunta não é difícil, porque assim, ó, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar passo a passo, né, pintando uma bolinha por vez. Lembra que são 3 cores, né, gente? Azul, vermelho e laranja. Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar a pintar uma bolinha por vez. Pergunta que não quer calar, por qual que eu começo? Bom, galera, nesse caso, vale a pena começar por essa aqui, ó. Né? Porque vocês estão vendo que ela é a bolinha central, que ela é a bolinha que tem ligação com todas as outras, entendeu? Então, de certa forma, essa bolinha do meio é a bolinha que tem mais restrições. Né? Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pensar em pintar essa bolinha do meio. Tá? Só que eu não pintei nenhuma ainda, né? Se eu não pintei nenhuma ainda, ela está livre. Então, aqui eu tenho 3 opções, eu tenho 3 possibilidades. Tá? Beleza. Aí vamos fazer o seguinte, supõe que eu já pintei essa bolinha. Tá? Não sei de que cor, se tu quiser, tu pode até escolher uma cor para fixar, tá, gente? Por exemplo, eu posso ter pintado essa bolinha de azul. Tá? Então, isso aqui é só para fixar as ideias, né? Não quer dizer que eu pintei de azul, é só para a gente pensar, tá? Então, aqui eu tinha 3 opções, só que eu já escolhi uma. Se eu já escolhi uma, gente, quantas opções eu tenho para essa bolinha aqui de cima? 2, né? Porque ela não pode ser azul. Né? Se ela não pode ser azul, ela só pode ser vermelho ou laranja. Tá? Mas daí olha só que legal, gente. A partir do momento, é assim que tu tem que pensar, velho. A partir do momento que tu já pintou essa e já pintou essa também, né? Essa bolinha aqui, tu não tem liberdade nenhuma. Né? A cor dela, ela fica determinada. Por quê? Porque eu já escolhi uma para essa e uma para essa. Né? E essa bolinha não pode ter a mesma cor, nem dessa, nem dessa. Então, aqui eu só tenho uma opção, uma possibilidade. Tá bom? Uma coisa bem parecida vai acontecer embaixo. Olha só, eu já pintei a do meio, né? Então, para cá sobrou 2 opções. Né? Posso escolher entre vermelho e laranja. E a partir do momento que eu pintei essa e essa aqui fica determinada. Eu só tenho uma opção. Tá, gente? Então, usando direto mesmo o princípio multiplicativo, fica fácil. Né? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar o número de possibilidades para cada bolinha. Né? Quer dizer, o resultado final vai ser 3 vezes 2 vezes 2 vezes 1 vezes 1. E acabou, gente. Acabou. É princípio multiplicativo com um pouquinho de lógica que a gente consegue fazer de boa. Né? Quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar 6 vezes 2, vai dar 12, né? Nesse caso, eu tenho 12 possibilidades de pintar a letra B. Maravilha, galera! Agora vamos encarar a encrenca da questão que é a letra B, hein? Vamos lá, vamos que a gente vai conseguir. Olha só, a pergunta da letra B é de quantas maneiras diferentes podemos pintar os círculos da letra E. Né? Então, agora a gente vai trabalhar com a letra E, deixa eu até colocar a letra E aqui, tá? Para a gente pensar junto, usando necessariamente as 3 cores. Tá? Então, eu sou obrigado, nessa situação, a usar azul, a usar vermelho e a usar laranja.
Bom, gente, deixa eu falar para vocês como eu pensaria nessa letra B, tá? A primeira coisa é talvez tentar usar o princípio multiplicativo direto. Só que é complicado, cara. Porque olha só, né? Vamos começar. Aqui eu tenho 3 opções, aqui eu tenho 3 também, né? Porque não tem aquela restrição de círculos ligados por um segmento, tem que ter cores diferentes, não falou isso, né? Aqui eu tenho 3 também, aqui eu tenho 3 também. Agora que é o problema, cara. Porque, por exemplo, será que eu já usei, nessas escolhas que eu fiz aqui, será que eu já usei as 3 cores? Se eu já usei as 3 cores, eu tenho 3 opções aqui, entendeu? Mas se eu não usei ainda, aí de certa forma eu tenho que colocar, tenho que fazer uma escolha diferente aqui. Então tu teria que dividir em casos e daí vai ficar muito complicado, tá? Então nessa letra B, princípio multiplicativo direto não rola, tá? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer é o seguinte, olha só. Primeiro, a gente vai calcular o total de possibilidades, né? Tudo que pode acontecer, tá? Mesmo que, sei lá, eu pinte de azul, 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 né? Vou calcular todas as possibilidades e depois, gente, de alguma maneira eu vou tentar descontar os casos proibidos, né? Quais que são os casos proibidos? Nesse caso, é pintar de uma cor e pintar de 2 cores. Vocês estão me entendendo? Essa é uma técnica muito boa, gente, muito legal para questões de contagem, que é a gente calcular o total, né, como se não tivesse restrição nenhuma, e depois tu desconta os casos proibidos para saber o total de possibilidades. De quantas maneiras eu posso pintar as 6 bolinhas aqui da letra E? E é muito fácil, né, gente? Porque o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer é usar princípio multiplicativo na veia, né? Mas daí lembra que eu tenho 3 cores, né? Eu estou pensando sem restrição nenhuma, então aqui vai ser 3, aqui vai ser 3, aqui vai ser 3, aqui vai ser 3, aqui vai ser 3 e aqui vai ser 3. Né? Então, o total de possibilidades multiplica, princípio multiplicativo na veia, isso vai dar 3 elevado a 6. E se tu fizer a conta com calma, devagarinho, tu vai ver que isso vai dar 729 possibilidades no total. Tá bom, gente? Claro que a resposta final não é essa, né? Porque o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que descontar os casos proibidos. Né? De novo, gente, quais são os casos proibidos? São os casos que eu uso uma cor apenas e são os casos que eu uso 2 cores. Tá? Então vamos lá, vamos tentar de alguma maneira contar quantos casos que eu tenho proibidos nessa letra B. Bom, galera, já fiz o meu esqueminha aqui e o fato é o seguinte, né? Uma cor é muito simples, né, gente? Porque uma cor eu posso pintar tudo de azul, eu posso pintar tudo de vermelho ou eu posso pintar tudo de laranja, né? Então eu tenho 3 opções para usar uma cor, né? Acho que isso é bem direto, né, gente? Todas as bolinhas azuis, todas as bolinhas vermelhas ou todas as bolinhas laranjas, tá? Então aqui são 3 casos proibidos que a gente vai ter que descontar. E finalmente, vamos quebrar a cabeça um pouquinho aqui nas 2 cores, tá? Primeiro, tu vai ter que meio fazer uma divisão em casos, né? Porque as 2 cores podem ser azul e vermelho, podem ser azul e laranja e podem ser vermelho e laranja. Tá? Então a primeira coisa, gente, que é legal a gente perceber aqui é que nessa situação das 2 cores eu vou ter 3 casos, tá? Deixa eu marcar aqui, 3 casos. Né? Quais são os 3 casos? 3 casos são azul-vermelho, azul-laranja e vermelho-laranja. Né? Vou colocar azul-vermelho, azul-laranja e vermelho-laranja. Agora aqui a gente tem que ser esperto, galera, porque assim, ó, tu não precisa necessariamente calcular os 3, né? Tem uma simetria aí, entendeu? Então, tipo, o azul vermelho vai dar a mesma coisa que o azul laranja, que vai dar a mesma coisa que o vermelho laranja, tá? Então vamos calcular um deles e aí a gente multiplica por 3 para saber o total de casos proibidos de 2 cores. Tá bom? Então vamos concentrar, por exemplo, aqui no azul-vermelho. Né? Com azul-vermelho, quantas possibilidades eu tenho? Vamos lá. Então, para a primeira bolinha eu tenho 2, né? Azul ou vermelho. 2, 2, 2, 2 e 2. Tá quase lá, gente.
Bom, pelo princípio multiplicativo é só multiplicar o número de opções. Então, isso vai dar 2 na 6, né? 2 na 6 é 64. Tá? Só que calma lá, gente. Agora que está o grande detalhe, né? O pulo do gato da questão, que é o seguinte. Incluído no 64, está o caso que as bolinhas são todas azuis. Né? Porque eu estou trabalhando com azul e vermelho, né? Só que eu não coloquei restrição nenhuma. Então, dentro do 64 tem o caso que é só azul. E dentro do 64 tem o caso que é só vermelho. Só que esses casos eu já vou descontar aqui. Vocês estão me entendendo? Eu já pensei neles antes. Então, gente, eu não poderia descontar duas vezes. Quer dizer, na verdade, não são 64 opções que eu vou descontar, são 64 menos 2. São 62 opções em que eu uso exatamente as cores azul e vermelho. E como é simétrico, né, gente, eu vou ter aqui 3 vezes 62. Né, isso vai dar quanto? Fazendo uma continha rápida, isso aqui vai dar 186, né? 186. E agora sim, gente, agora a gente está pronto para finalizar. Né? Porque olha só, eu tenho um total de 729 opções, né? Só que casos proibidos eu tenho 3 aqui e 186 aqui. Tá? Então a conta final vai ser o quê? A conta final vai ser 729, deixa eu fazer no cantinho aqui, 729 menos proibidos eu tenho 189, né? 189. E fazendo essa subtração aqui, acabou, gente. Aí a gente vai chegar no resultado final. Bom, aqui vai dar 0, né? Aqui 12 menos 8 vai dar 4, ficou 6 menos 1 dá 5. Então, finalmente, a gente descobriu que eu tenho 540 opções de pintar os círculos da letra E. Né? Como o tio falou, gente, essa letra B é mais trabalhosa, mas assim, ó, vale muito a pena tu voltar, de repente, se tu não entendeu algum detalhe, e estudar o passo a passo do que a gente fez. Bom, queridos, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa questãozinha de contagem, né? Relembrando como é que a gente usa o princípio multiplicativo. E vamos que vamos, estudando o banco de questões, a gente vai aprendendo cada vez mais com certeza. Tá bom? Não esquece de deixar aquele like, deixar aquele comentário. Galera, muito obrigado pela atenção e até a próxima!